Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar a missionária Paula para chegar, trazer uma palavra para nós. Hoje, o missionário Rafael, seu esposo, que viria junto, mas grande é a batalha, né? A batalha é grande, a luta é grande, né? Mas se o diabo pensou que nós perdemos, nós não perdemos a batalha, não. Enviou sua serva, sua esposa, né? Sua metade está junto e veio para dar a palavra para nós. Eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor através da vida dela. Vamos chegar, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, te agradecemos mais uma vez, Deus, pelo teu cuidado, teu amor. Agradecemos pela vida da Paula, Deus, missionária, que vai trazer a palavra para nós. Que o Senhor possa usar ela de maneira especial aqui, abençoando o Rafael, pondo as mãos sobre o Rafael, sua família, seus filhos, Pai, que não estão bem de saúde, que o Senhor põe em tuas mãos, o Senhor cure, que quando ela chegar em casa, Deus, já vai sentir a presença do Senhor ali sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, irmãs. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpas em nome do Rafael. Realmente ontem ele deu muito treinamento, né, no sol, aí vem a chuva, aí pega a friagem, e hoje ele não amanheceu bem. E aí minha filha do meio também estava com conjuntivite alérgica, e a outra com afta na língua, comeu um monte de abacaxi. Eu falo essas coisas porque são coisas que acontecem, né? E aí eu falei assim, Rafa, eu tô à disposição, né? Aí eu falei, se quiser, a gente vai lá. Eu iria já para minha casa tremendamente abençoada por tudo que a gente ouviu e foi ministrado até aqui. Mas eu creio que Deus tem algo ainda para falar aos nossos corações e eu gostaria de orar com os irmãos para que, né? Pedir para que Deus fale. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Deus Todo-Poderoso, Deus tão grande, Senhor. Te agradecemos por essa liberdade de proclamar a Tua palavra. E pedimos para que o Senhor compartilhe aquilo que vem, Senhor, do Teu coração para o nosso coração. Nos usa-nos nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Desde de sexta-feira passada, aconteceu uma situação que me levou a questionar o Senhor. E eu falei assim, Senhor, fala comigo, Deus. Qual que é o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha? E o Senhor me trouxe à memória várias coisas, assim, sabe? Que me traziam esperança para a situação que estava vivendo no momento. E foi tremendo, porque eu me lembro... E hoje eu me lembrei entrando aqui, e esse último louvor, então, que fala... É uma verdade que a gente pronuncia, que tem que ter muita segurança, né? Porque ainda que não colabore, ainda que não aconteça, o Senhor estará, e a nossa alegria é a salvação que a gente tem nele. Então, eu gostaria hoje de usufruir essa liberdade que nós temos. Passamos ali muito tempo congregando em igrejas semi-subterrâneas, não subterrâneas, mas semi-subterrâneas, que eram igrejas em fundo de garagem, igrejas que não tinham fachada, igrejas que não tinham músicos ou que não tinham louvores fervorosos. Então, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de dar um glória a Deus bem alto, porque Ele é digno, amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa liberdade. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir em Salmos 12. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Amém? Salmos 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Em seus lábios bajuladores falam com grandes segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. E eu lhes darei a segurança de que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte,
quando a corrupção é exaltada entre os homens. Algumas versões falam socorro, Deus. E não é aquele louvor que a gente costuma até ouvir como, né, um motivo de risada. Mas há um clamor no mundo. E nesse momento eu gostaria também de agradecer essa igreja por todo o empenho que vocês têm na obra do Senhor. É louvável isso. Não é uma igreja pequena, porque é uma igreja que mantém missionários, uma igreja que tem uma visão de expansão do reino, não é e jamais será pequena. Então, eu agradeço os irmãos que contribuíram, em nome do Rafael, para que ele estivesse ali no Rio Grande do Sul, há umas semanas, pelas ofertas, pelas orações. Ao ler esses salmos, eu lembro dos relatos que o Rafael trouxe, das situações que, realmente, irmãos, a mídia, ela não conta 1% daquilo que é real e que tem acontecido lá. Ele vai ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos, mas é muito triste. E ele fala, Paula, eu via pessoas gritando socorro. Para não entrar em detalhes que vão entristecer o nosso coração, não é necessário nem sensibilizar, mas ele contou algumas situações que falou assim, eu via, a gente, socorro. E quando a gente grita socorro é porque a gente reconhece que nada pode ajudar a gente a não ser Deus, a não ser um milagre de Deus. E é nesse contexto de Salmo 12 que Davi, provavelmente ele tenha escrito esses salmos ali, quando ele é consagrado rei e começa a fugir de Saul, Saul começa a perseguir ele não pode ser amparado pela família, ele não pode ser amparado pelos amigos, ele já não tem mais lugar, ele não tem casa, ele andava pelos desertos se escondendo em cavernas. Então, grande era a aflição de Davi nesse momento, e ele fala, Senhor, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso entregar meu coração para ninguém, não tem ninguém para me defender. E quantas situações nós mesmos passamos na nossa vida, parece que esse salmo fala de pessoas que falam, né, com soberba, fala sobre mentiras, fala sobre traição. Então, todas são situações que a gente abre e parece que a gente está lendo um jornal quando lê esse salmo. Parece que a gente liga a televisão e a gente ouve esse pedido de socorro, esse pedido de clamor. Não só no Rio Grande do Sul, que vive uma fase aguda agora, mas que vai chegar às outras etapas, que a igreja vai continuar correspondendo, que nós nos posicionaremos a ajudar esses irmãos. Mas há guerras abafadas, como Israel e Palestina, que hoje não se ouve falar, mas há 7 meses atrás, todas as igrejas estavam levantando clamor. Muitos tomando partido de uma ação contra a outra, muitos agindo com preconceito. E a gente, em vez de tomar um partido, a gente não sabe se posicionar diante de Deus pelo clamor do mundo. E eu falo, Senhor, até dá pra, a gente pensa às vezes, né, ousado em pensar assim como Elias, Senhor, só tem eu aqui de justo. E Deus mostra, não, tem mais 7.000. Ou muitos profetas que falam assim, poxa, só eu, Deus, que estou aqui pregando a tua palavra, só eu tenho uma vida santa, só eu sou justo, temente ao Senhor, cadê o resto? Muitos momentos a gente pensa na nossa vida isso, né? E a gente fala assim, olha, Deus, eu vou continuar assim. Eu vou continuar assim até que o Senhor mude o cenário da minha situação, ou eu vou continuar assim até que as coisas se favoreçam, eu vou cumprir aquele voto, eu vou cumprir com aquilo que um dia eu desejo, ou vou fazer acontecer, porque olha só ao meu redor. Está tudo errado, eu estou bom ainda. E Deus nos faz uma advertência nesse salmo, que somente a palavra dele é o quê? Pura como prata. Eu não sou especialista em prata, não sei se tem algum irmão ourives, mas a prata, ela só está boa, né, depois que ela é colocada no fogo, lá no fogo incandescente, quando ela reflete a própria imagem da pessoa que está segurando. Então, o que Deus quer falar ali? Olha, vocês estarão prontos quando vocês refletirem a minha imagem. Quando vocês estiverem dispostos a estar onde eu estou, que é dentro do fogo. Me lembro de vários congressos que participei, assim, nesse mesmo, as bandeiras penduradas, os países para oração. E me lembro das orações que eu fiz, muito ingenuamente, pensando que Deus não as levaria em considerações. Ingênua, né? Mas o Senhor leva as nossas orações em consideração. E nessa manhã, eu convido os irmãos a responder
a um pedido que o Senhor tem feito a nós. Eu preciso que a minha igreja amadureça. Eu preciso que a minha igreja dê frutos. Eu preciso que a minha igreja seja pronta para receber aquilo que eu tenho para dar. Aquilo que eu tenho disposição para dar, mas que muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Comprei um mamão. Relatos de dona de casa. Comprei um mamão. E o mamão estava para ficar maduro. E o que a gente faz com a fruta? Enrola, bota no forno, põe num saquinho e tal. E eu fiz isso. Só que o mamão não amadureceu, acredita? Um mamão enorme. Perdi o mamão. Mamão morreu verde. Apodreceu verde. E eu olhando para aquele mamão, eu falei assim, gente, né? Tem como explicar? Comprei 2. Um ficou bom, o outro não ficou. Não foi, não fluiu. O Senhor não quer que a gente morra verde. Depois de alguns tempos, que a gente voltou assim, né? Nós voltamos por um período aqui para estar no Brasil, para recalcular a rota, para se revigorar, para que Deus nos capacite, para que Deus nos norteie. E a gente chegou e teve alguns choques assim culturais, né? Algumas coisas assim que a gente nem sabia. E eu falei assim, olha, Rafael, precisamos amadurecer. E o Rafael é assim, né? Meio fleumático, assim, né? Para dentro, assim. Tá bom. Eu falei, não, Rafael, a gente precisa amadurecer de verdade, você está entendendo? Porque amadurecer é uma decisão. E a gente encontrou com crentes que na igreja sentavam naquele lugar, só faltava ter o nome do lugar, mas o formato do corpo da pessoa já estava lá. Não é o problema você ter um lugar preferido para sentar, irmãos. Mas o problema é permanecer centrado no eu buscar para mim mesma, para nós mesmos. Para que se encher tanto? Eli morreu farto de tantas ofertas que ele consumia. E a Bíblia diz que ele caiu, quebrou o pescoço. Não é verdade? Esse é o relato. Nós não podemos nos encher da palavra de Deus. Aliás, é impossível nos encher da palavra de Deus e não querer extravasar. Transbordar. É impossível. É impossível na fila do banco. É impossível. Gente, eu acho assunto com qualquer coisa, com Uber, com qualquer coisa. Eu falo, Senhor, usa-me, Senhor. Me pertence. Não quero saber se eu estou no Brasil, se eu estou no sertão, se eu estou aqui. Eu quero ser usada, porque eu estou cheia. Eu necessito falar e compartilhar do teu amor. É impossível sermos crentes ainda imaturos. Depois de anos, na mesma posição, no mesmo lugar, a vida não anda em nenhuma área. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazer. Eu vejo as coisas se estreitando e Deus me responde, Paula, a porta continua estreita. Por isso que está estreitando, porque a porta continua estreita. E se você quiser uma situação mais confortável, você é livre. Deus, ele nos dá essa liberdade, certo? Porque ele tem tudo de nós, mesmo menos a nossa vontade. Sabia disso? Tem uns salmos interessantes. Salmos 116, 12 diz assim, que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito de bom. Que darei ao Senhor pelas bênçãos que eu recebi. Gente, quando o Rafael voltou para casa, eu nunca recebi talvez ele tão bem, as crianças também não, porque a Yasmin falava assim, papai foi ajudar a gente tirando as pessoas do fundo do mar. Concepção dela do que a gente tentou explicar. A Adina falava assim, mamãe, a gente precisa fazer uma surpresa para o papai quando ele chegar aqui. Porque ele deve estar muito cansado de ajudar as pessoas. O Rafael não foi fazer. O Rafael foi muito mais abençoado naquele lugar do que ele pôde abençoar. Tenho certeza disso. Só que, o que esse salmista ele fala? O que darei ao Senhor? Aí ele completa, ele fala assim, eu vou beber do cálice da salvação. Eu vou cumprir os meus votos. Ele está falando, Senhor, eu vou te dar toda a minha vontade. Eu vou me alegrar no que é a tua alegria. Precisamos amadurecer. E é uma decisão pessoal. Sabe o que significa? Não tem desculpa. Não é porque o trauma que você sofreu, não é porque o outro te fez, não é pelas oportunidades que você não teve. A decisão de amadurecer é pessoal. Eu não posso me vitimizar diante de Deus dizendo, eu sou boa, eu sou justa e eu sou o Senhor. Porque não é essa a resposta que Ele quer. A resposta que o Senhor quer é a ousadia que Ele nos... Eu olho aqui, né? A ousadia que Deus deu para esses cristãos perseguidos. E nós como uma igreja livre, eles como uma igreja sofredora, nos contextos que eu vi
ali na Jordânia, de sudaneses ali, né? Vamos falar da África subsaariana. Ali, muitos sudaneses vão para a Jordânia para procurar trabalho. Eu vi mulheres escravas, mulheres que vivem como, né, domésticas, mas não são domésticas, são escravas sexual. Então, de ver mesmo, assim, de conviver. Minha vizinha tinha uma escrava de origem africana. E eu falava assim, Senhor, eu nunca tinha visto isso, eu pensei que essa escravidão já tinha acabado, não? Bem, a gente vive num outro mundo às vezes, né? E eu falava, Senhor, que o Senhor dê graça para ela, que ela conheça a tua luz. Tentei um dia conversar com ela, e aí, no murinho assim que fazia, né, divisa da minha casa com a vizinha, eu vi ela fazendo lá os afazeres e fui conversar com ela. Ela não fala inglês, eu não posso falar, porque a dona dela não deixava falar comigo. Entende? Sabia que eu era cristã. Sabia que a liberdade poderia chegar. 3 semanas antes de a gente pôr o pé no Brasil, fui tirar a soneca, fui colocar as crianças para a soneca da tarde lá, em casa. Aí foi o Rafael foi fazer a Adna dormir, eu fui fazer Reitan dormir, e aí bate na minha porta. Aí eu olhei no olho mágico lá, é um apartamento, então é impossível a pessoa entrar sem ser identificada ou sem a gente abrir. E eu olhei no olho mágico, e aí eu levei um susto, porque geralmente os árabes têm barba. Só que os da polícia e os da polícia secreta, eles têm um rosto liso, com um bigodinho. E era o do rosto liso, com bigodinho. Aí eu tremia assim, né? Tremia. Falei, quem é agora, né? Falei, Rafael, a polícia tá aí. Aí a Adna tava quase pegando o sono. A polícia, mãe? Eu falei, é a polícia. Mas fica tranquila, tá tudo bem. Ele só veio ver se a gente tá bem. Aí o Rafael foi lá e ficou 1h20, eu acho, conversando com esses agentes, porque a gente tinha sido denunciado por batismo. Dessa vez não era verdade. Dessa vez era uma denúncia que os próprios cristãos fizeram contra nós. Que lá cristãos ortodoxos. Então, assim, a Jordânia, se vocês acompanharem na lista de perseguição, ela está lá na última posição. Quando a gente foi, ela estava ali, no médio, entre os 30, 34. Hoje ela já está quase entre 40, já está quase saindo. Mas, gente, não se enganem, tá? Não é porque o país não está na lista de perseguição. Se ele está dentro de um quadro de evangelho fechado, tem perseguição, tá? Então, pode não ser tirar a sua vida, mas tirar você do país para que você não proclame o evangelho. E era isso que acontecia. E aí o Rafael falou, eles denunciaram a gente, ainda tem que pagar uma multa, tá entendendo? A pressão é psicológica e a pressão é financeira. Então você não suporta, porque você fica assim, como que eles acharam a minha casa? Será que meu carro tá rastreado? Será que meu celular tá rastreado? Você fica, entendeu? Numa neurose. É isso que fala de uma perseguição psicológica. E aí o Rafael, fica em paz, Paula, a gente vai embora daqui a 3 semanas. Eu falei, tô em paz, como? E o Rafael, ainda tenho que ir no sul. Tem muito trabalho dentro da capital, tem muitos missionários ali dentro do contexto onde é mais fácil de se viver. Poucos se desafiam aí, né, como Paulo fala, para lugares ainda que não tem fundamento. Porque isso tem um preço muito grande, pioneirar, ir para lugares onde realmente não tem estrangeiro, onde o evangelho não foi proclamado, é muito difícil. Eu ia, falava, me despedia e ficava acompanhando. Eu falava, Rafael, pelo amor de Deus, compartilha o seu trajeto comigo. A minha vida era interceder e ficar olhando assim, tá chegando perto de tal cidade onde a gente mora. E quando ele chegava, eu falava, chegou. E quando ele falava, amanhã eu vou de novo, você vai de novo? Porque é arriscado. Mas essa é a nossa missão. E não é só nossa. Porque a nossa liberdade brasileira, a nossa liberdade vai ser cobrada. Porque Deus, ele fala, eu quero que vocês amadureçam. Porque missões, ou a vida cristã, ela é apaixonante. Irmãos, Jesus é apaixonante. A gente nem sabe explicar como, mas ele é, não é? Às vezes você está ao ponto de, não quero mais saber. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de crente. Não quero mais ouvir falar. Não quero mais me comprometer diante de Deus. Mas vem algo de dentro de você, que é o Espírito Santo, que fala assim, você não vai viver sem mim. Sabe por quê? Porque eu sou a vida em você. Sem você, você não vive, entendeu? É por isso que você tem fôlego de vida. E é aquele encanto, né? Eu conheci o Rafael à distância. Eu estava no Paraguai e ele já estava na Jordânia. E aí,
ele me mandava várias mensagens românticas pra mim, sabe? Era, nossa, que negócio. Ai, eu já acordava ansiosa pra ver que mensagem que ele tinha me mandado. Hoje, nós já estamos casados aí há 5 anos e as mensagens românticas diminuíram, não sei por quê. Hoje é descongela o frango, ou então tô te mandando pix, ou então coisas assim. Eu não entendo por que não tem mais aquilo. Lógico que eu entendo. A rotina, a realidade da vida cristã não é fácil. Ela é apaixonante, mas não é nada romântica. A vida cristã não é nada romântica. Ela é apaixonante, mas não é romântica. A missão é apaixonante, mas não é romântica. Eu não podia imaginar que quando eu fosse sair do Brasil, talvez para evangelizar, eu tivesse vivido. Nem se eu tivesse sonhado e falado o que vai acontecer, eu não conseguiria narrar tudo aquilo que aconteceu. Porque seriam dias e dias aqui conversando com os irmãos e contando coisas boas e coisas ruins e coisas maravilhosas, enfim. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que amadurecer é uma decisão radical. Não é 1%, é 100%. Não é mais sobre o outro, não é sobre o que falta, mas é sobre estar inteiro diante do Senhor. E que o Senhor desperte em nós de verdade. Essa é a minha oração, que o Senhor desperte em nós essa maturidade, esse nível, para que a gente rompa do raso. Sabe o que é romper do raso? Você acorda, hoje é domingo, a gente se encheu do espírito, mas amanhã cedo o celular vai tocar 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, o horário que você levanta para trabalhar, ou que você desperta, e a realidade vai bater na sua porta. E ela vem sem piedade, entendeu? Porque a vida cristã, ela não é para super-heróis, mas também não é para amadores. E aí você esquece de tudo isso que a gente ouviu. Mas que nós possamos lembrar nessa manhã, Senhor, eu quero amadurecer. Eu quero te entregar, porque o Senhor está às portas. Olha só, o Brasil nunca enfrentou uma catástrofe tão feia quanto aconteceu, né? Historicamente, é uma tragédia sem precedentes algum. Há 3 semanas atrás, teve uma aurora boreal que cruzou todo o mundo. Mas antes disso, houve um eclipse. Mas antes disso, também, até o Afeganistão começou a ter enchente. Irmãos, talvez isso já acontecia, mas hoje com a velocidade da mídia chega mais rápido. Eu acredito que não. Eu me converti há uns 20, quase 30 anos atrás, e o pastor falava assim, toma cuidado, ele pregava Amós, e ele fala assim que era para buscar o Senhor, porque enquanto se pode achar. E aí, ele falava que Jesus estava voltando, e eu era um adolescente, eu falava assim, Jesus está voltando, coisa séria, né? Ele pode voltar. E eu ficava imaginando de manhã, se ele ia voltar de manhã, de tarde. E bom, estou aqui com lá tantos anos e Jesus não voltou. Para mim ainda não voltou. Mas para uma boa parte das pessoas que cresceram comigo, já voltou. Deus já recolheu, tomou para si. Essas descansam no Senhor ou não? Não sei. Jesus pode voltar para nós. Pode voltar para mim aqui agora. E eu não quero entregar as minhas mãos vazias. Porque tudo que a gente tem é perecível, irmãos. Menos a nossa conta na eternidade. Essa não é perecível. Essa aí, a enchente não vai levar. Essa aí, ninguém vai roubar. Essa aí, a gente ainda vai ser recompensado por ela. Eu falo, Senhor, obrigada, Deus, pela essa oportunidade. Não há, como Paulo diz, orgulho nenhum em mim. Mas eu me orgulho de proclamar o teu evangelho. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de poder te falar de algo que é perpétuo, que é eterno. Precisamos amontoar riquezas no céu, sim. Precisamos, irmãos. Eu quero encontrar lá pessoas que eu orei, pessoas que eu não sei qual é a teologia, não vamos entrar no mérito, mas para mim talvez a gente se conheça. E aí? Olha que alegria. Você nem imaginar quantas pessoas você conseguiu abençoar. Ou hoje, nós não sabemos quanto tempo ainda resta. E quem não sabe quanto tempo resta, não tem tempo para perder, né? Eu quero que no meu velório, talvez não tenha muito choro, muitas pessoas. Mas eu tenho certeza que eu não vou levar a casa, o carro, não vou levar nada. Do que eu nem tenho. Mas se eu tivesse também, não levaria, entende? Não levaria.
Agora eu vou levar para o cordeiro aqui, ó. Essa é a recompensa pelo teu sacrifício. Essa é a recompensa porque o Senhor um dia me viu no poço do pecado. E o Senhor me redimiu, o Senhor me justificou, o Senhor me regenerou, o Senhor me adotou. E o Senhor me fez semelhante a ti, para a tua glória. Irmãos, o chamado é esse. Precisamos amadurecer definitivamente, parar de ser mimados. Quem já, não sei se vocês já falaram isso, mas recebi um mimo de Deus, né? Isso aqui é mimo de Deus. Um mimo de Deus, que não sei o que lá, de Deus. Gente, é fofo, é legal, mas Deus não mima. Deus não tem filhos mimados e nem tem filhos imaturos. Posso contar de vários detalhes. Dessa semana, coisas pequenininhas. Só queria comer uma paçoca. A minha sogra passou em casa e me deixou uma paçoca. Aí eu falei, é mimo de Deus? É um cuidado de Deus. Uma coincidência. Mas em todas as coisas, o Senhor está conosco. E essa é a promessa. A gente vai continuar tendo aflição, a gente vai continuar no mesmo cenário, talvez a situação não muda, a gente não veio pregar prosperidade. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor, ela não prega prosperidade nenhuma, ela prega dignidade, ela prega honra, ela prega que todos os dias Ele estaria conosco. Precisamos entregar a nossa vontade. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar só algo que eu vi esses dias e que a gente possa entregar isso ao Senhor. A vontade de Deus nunca irá nos levá-lo aonde a graça de Deus não pode nos sustentar, onde os braços de Deus não podem carregá-lo, onde as riquezas de Deus não podem satisfazer as nossas necessidades, onde o poder de Deus não pode prover para nós. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde o Espírito de Deus não pode trabalhar em você, onde a sabedoria de Deus não pode lhe ensinar, onde o exército de Deus não pode protegê-lo, onde as mãos de Deus não podem moldá-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo, onde o coração de Deus não pode envolvê-lo, onde a misericórdia de Deus não pode sustentá-lo, onde a paz de Deus não pode acalmar os seus medos, onde a autoridade de Deus não pode governá-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo, onde o conforto de Deus não possa secar as tuas lágrimas, onde a palavra de Deus não possa alimentá-lo, onde os milagres de Deus não possam ser feitos através de você, onde a onipresença de Deus não possa encontrá-lo. Eu convido os irmãos a nessa manhã viver a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita, ela é agradável. Amém, irmãos? É essa palavra que eu queria compartilhar. Continuem orando por nós. Nós estamos orando por vocês. E que o Senhor nos dê sabedoria e graça para que possamos cumprir a vontade dEle. Amém?